Cheguei na minha casa depois de um dia intenso de trabalho. Meus filhos estavam lá, todos bem, almoçados e tal. Niki, eu entrei em casa. Um filho veio. Mãe, eu tô com fome. E minha prima, psicóloga, estava comigo. Nice, novamente, sendo citada Nice. no Barulho. Um beijo, Nice. E aí, ela é psicóloga e tal. Aí veio outro. Ô, mãe, o que a gente vai comer? O que vai ter de janta? Lembra da janta? Pipoca. Pipoca é janta. É isso. Aí eu olhei e falei, gente, acabei de chegar, cara. Vocês já estão querendo comida? Aí ela virou e respondeu. Ela não tem mais o mamá de vocês. Aí abriu um triplex na minha mente e eu falei, cara, é isso. Eu não passo do quê? De uma teta. De uma teta de amamentação. Eu sou uma teta pra eles. Até hoje. E aí, realmente, a ideia de que quando a gente gera e a gente é o primeiro alimento, acaba se reproduzindo o resto da nossa vida. Você pode ter lá com seu filho de 45 anos, que ele vai lançar aquele olhar pra você. O que nós vamos jantar? O que nós tem vamos de comer? É isso. Aí, a gente pensou nesse momento, com essa pessoa especial que você vai contar. Então, o episódio de hoje é do peito ao prato. Quem alimenta o mundo? Vinheta! Baradelas Podcast. Sim, muito bem. Então, você que está aí nos assistindo, não esqueça de curtir, compartilhar. Vai lá nas nossas redes sociais, @Baredelas. Segue, mostra para suas amigas. Ajuda a gente! Tem o Apoia-se também. Eu sempre deixo lá o link para vocês. Ajudar a gente não manter tem o nosso... adiantado, né? Mas a gente precisa. Mas eu não desisto. Eu tô aqui, ó. Brasileira, né? Uma hora vai, amiga. Uma hora vai. Ajuda a gente. Agora nós estamos mais chique, ó. Vale a pena. Não esquece, então, de ajudar o nosso projeto. E, como a gente tá muito, mas muito chique, a gente tá com uma pessoa... Ó, eu até tive que anotar, porque eu não ia lembrar, né? Essa pessoa, ela é formada pela USP em nutrição. Ela é especialista em saúde da família. Ela é mestra em saúde pública. Ela atua em clínica desde 2017, atendendo todos os jovens, crianças, adultos, atletas e tudo. Ela é coordenadora do grupo de saúde da Associação Brasileira de Agroecologia. Mas o título que ela mais gosta é a Nutri do Pratão. Estamos aqui com Adriana Del. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Que demais. Obrigada pelo convite. E eu já vou começar com uma pergunta assim bem chance. Dri, por que as mulheres sempre foram intimamente ligadas com a questão da alimentação? Como a Carol já revelou, começa pela questão da amamentação, né? E a gente pode voltar isso para quando começa a propriedade privada. Então O começo do mundo. O começo do mundo. Naquele a gente tempo... vai para longe. A mulher já era responsável pelo cuidado da amamentação, pelo cuidado da segurança alimentar e nutricional da família, cuidando ali de uma pequena horta que ficava próxima à casa. Ou seja, a mulher nunca teve um minuto de paz. Não, só que ali as comunidades eram mais coletivistas, então as pessoas faziam isso mais em comunidade, né? Então era um trabalho mais dividido. Não era a mulher cuidando ali só de um pequeno espaço, né? Principalmente quando a gente vê os povos originários, a gente vê que isso era feito de uma forma um pouco mais dividida. E aí o tempo passa e a gente vê, por exemplo, quando chega Segunda Guerra. Muita coisa muda. Muita coisa mudou. E uma das principais coisas que muda é que a mulher, que continuou sendo responsável desde então pelo cuidado das famílias, que foram ficando cada vez mais nucleares, as famílias foram se fechando e a mulher foi ficando cada vez mais responsável por aquele núcleo, uma coisa aconteceu. A ausência de muitos homens fez com que as mulheres brancas, porque as mulheres pretas já ocupavam esse lugar, as mulheres brancas tivessem que sair para o mercado de trabalho. Isso junto com o movimento feminista também, né? Que participou desse processo. E aí ficou um vácuo.
Na verdade, não ficou um vácuo. As mulheres continuaram fazendo esse cuidado, Foi mas aí que aqui a gente começou a se ferrar, custo. né? Se Aqui fuder mesmo. custa. Se fuder, tá. A gente já exercia isso, a gente nunca deixou de exercer isso, mas é aí que isso começou a ter uma sobrecarga muito maior. Não que antes não fosse, Aham. porque sempre foi um trabalho invisível e não remunerado. Sim. Mas começou a ter uma sobrecarga maior ainda de ser um segundo, terceiro turno Uhum. não remunerado também, né? Sim. E não racionalizado. Até que a gente se vê nessa situação de chegar em casa e por que eu? É. Porque Que é o que tem que alimentar esse que povo. Porque no nosso caso, né, eu e a Carol, que a gente... A Carol tem filho de todas as idades, né? Mas mesmo os filhos que já são praticamente adultos, eles ainda enxergam me na veem um gente, lanche. como Olha essa pra mim e pessoa. pensa que eu sou o quê? Um pratão. Um pratão. Eles ainda veem na gente essa pessoa que é responsável por essa alimentação, né? Eles já são adultos, mas se a gente chega, é a gente que tem que resolver a questão ali da janta. da janta. E a alimentação tem muito essa conexão afetiva, né? As mães acabam criando muito essa conexão afetiva. Sim. Mas isso também é muito fruto dessa falta de divisão do trabalho doméstico. E outra coisa, né, Dri, que eu fiquei pensando depois também. Existe uma tradição de você, por exemplo, você aprender a receita da sua avó. Normalmente isso não é ensinado para os meninos, né? Ah, tipo, essa comida tem gosto de comida de vó. Eu nunca ouvi alguém falar, nossa, essa comida tem gosto de comida de vó. Nossa, né? Assim, porque é muito essa mais. tradição é entre as mulheres, Acho que né? fora churrasco, o resto é associado às mulheres. Eu mesmo. tenho na minha família, a gente tem uma tradição da paella. A minha família é espanhola e a gente tem a paella que é feita o quê? Nas festas. Então, quando é Páscoa, Natal, não sei o quê, tem a paella que o avô da minha mãe fazia e, enfim, hoje quem faz é o meu tio. Minha mãe sabe fazer também, mas no Natal, por exemplo, quem fez foi o meu tio. Mas é uma comida festiva. Quem cozinhava em casa era a minha avó, né? Então, aquela comida do cotidiano, a comida do cuidado, da manutenção da vida privada, é a mulher. E não é a comida lá Que mais... tem essa diferença também, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu adoro cozinhar. Ok, cozinha todo dia. Geralmente, as pessoas que cozinham todo dia, elas não desenvolvem esse gosto. O gosto, exato. É mais pela uma das culinária. milhões de obrigações, né? É uma obrigação e é um trabalho não remunerado que é um fardo muito pesado. A gente precisa ver isso como um trabalho. E além de tudo, eu acho que para nós que somos mães, a gente, para nós que somos mulheres, a gente ainda tem, além da necessidade, da obrigatoriedade de produzir essa comida, a gente ainda tem também, junto com isso, a responsabilidade, que deveria ser responsabilidade, mas o sentimento de culpa de quando você não entrega uma alimentação saudável. Então, assim, por exemplo, essa semana a gente comeu tal coisa, todo dia foi meio bagunçado. Então, nossa, eu não tô cuidando da alimentação deles. Nossa, eu A deixo janta foi o quê? Uma sequência de pipoca. rodízio de pipoca. Rodízio de Miojo. pipoca, Miojo. E pão. falando em miojo, né? Acho que falar de Segunda Guerra também é pensar nesse tipo de comida de guerra, né? Comida, porque na verdade miojo e os amigos dele eram isso, né? Uma comida pronta que você tá com uma água quente e come na trincheira. Exatamente. No pós-guerra, a gente também teve duas mudanças muito importantes. Ultraprocessamento dos alimentos, que começou a entrar nas famílias, como suprindo esse vácuo que ficou das mulheres saindo para o mercado de trabalho. E foi uma mão na roda, né? Porque a praticidade é enorme, mas a que custo? Exato. E também a própria mudança dos sistemas agroalimentares, que entrou com a maior produção dos agrotóxicos e tudo mais, mudando a forma como as pessoas até produziam comida, prometendo ali uma tecnologia, né? E isso também prometeu trazer uma praticidade, uma tecnologia para o campo que trouxe muito mais veneno para a nossa mesa. Então, teve uma mudança no sistema agroalimentar, na forma de produzir, de comercializar, distribuir alimentos e na forma também de consumir, absurda, que está trazendo
prejuízo enorme para a nossa saúde, que tem até um nome. O nome disso, a autora que conceitou isso é Laila África. E o nome disso é nutricídio. E afeta principalmente as populações periféricas, porque desde 2022 no Brasil é mais barato você ter uma alimentação à base de ultraprocessados, que é essa comida de guerra. Tanto que a é Carol meio falou. gourmetizado você comer alimentos saudáveis, né? Hoje em dia É muito gourmet. Você ter acesso se você vai no mercado e tem ali a verdura, ou o legume, ou a fruta que veio de um lugar que tá ali escrito que não tem livre de agrotóxico, não sei o quê, ela é muito mais cara do que a outra, muitas vezes, né? Em alguns contextos, sim. É possível a gente desgourmetizar essa comida, mas quando você vai no mercado, né, e compra aquela coisa com selo de orgânico, ou num restaurante, até mesmo no restaurante, você vai sair para comer numa sexta-feira. Muito mais barato você ir no dogão do que você sair para comer um peixe, uma comida, né? Então, sim, acaba que a comida de verdade, ela tá cada vez mais gourmet, mais difícil de ter acesso. Então, tem esse conceito do nutricídio, que é você adoecer as populações periféricas a partir desse padrão alimentar baseado nos alimentos ultraprocessados. E cada vez está mais difícil a gente conseguir sustentar uma alimentação básica, saudável, em comida de verdade, por dificuldade de acesso. Dependendo de onde a gente mora, a gente não tem acesso à comida de verdade. E também pelo preço, tá muito caro comprar comida de verdade. E pelo tempo, gente. Tá muito difícil ter tempo. As jornadas de trabalho estão muito extenuantes. Tá muito difícil ter tempo para fazer comida, né? Sim. Que horas que a gente faz se a gente não tem essa divisão do trabalho doméstico, se a gente não tem regulação do tempo de trabalho? Como que alguém numa escala 6x1 cozinha? Como que alguém que trabalha 8 horas por dia, mais com 2 horas de transporte público e mais numa escala 6x1, como que essa pessoa vai cozinhar? Então, isso é muito problemático. A gente precisa olhar para essas questões quando a gente vai falar de alimentação saudável. Não é só você falar de tem que comer mais salada. Você precisa pensar como que você vai ter acesso, como você vai ter condições de preparo, como que você vai ter, enfim, é todo um universo ali que você precisa pensar para que a pessoa tenha condições de ter essa alimentação saudável. Quando a gente falou de, quando a gente falou de carga mental, a gente falou disso, né? Porque não é só você executar, mas é você comprar e falar quando eu vou fazer. Porque eu tenho certeza que a gente muitas vezes deixa o legume estragar na geladeira, porque você não consegue consumir, você não consegue preparar, porque não deu tempo. Então não é só ir lá e comprar, você tem que ter todo esse planejamento que para também você poder desgasta a mente, que desgasta. Né? Isso a gente tem o acesso, que já é uma coisa boa, a gente já consegue ter o acesso, mas está faltando o tempo e as condições de planejamento e de preparo. De mas aí é essa questão, vem a culpa, né? Eu acho que talvez a compreensão de que existe um sistema alimentar que é muito adoecedor e que a gente precisa olhar para além do que está posto na nossa frente, né? Que forma que a gente estrutura a nossa vida para que isso seja possível, pode pelo menos trazer um alívio da culpa, né? Sim. E mobilizar a família para que quem come ajuda. As crianças desde muito cedo podem começar a participar desse processo, lavando uma salada, os adultos contribuindo, indo no mercado, participando da culinária, distribuindo um pouquinho mais as suas funções dentro de casa para aliviar um pouco essa sobrecarga. E assim, eu acho que essa questão da divisão do trabalho, ela é primordial, porque assim, a gente tem uma mudança, né, de comportamento, a gente tem uma mudança de conhecimento, porque, por exemplo, a informação que a gente tem hoje, quando começa nos fast foods, eu lembro, acho que no começo dos anos 2000, a ter necessidade de colocar ali quantas calorias tem aquilo, quanto de gordura saturada tem. Então, assim, tem uma mudança na estrutura para você saber que você precisa comer coisas saudáveis. Porém, não tem uma mudança na estrutura interna do lar, da casa, da família. Então,
isso que você está falando acaba ficando como mais uma das questões relacionadas às mulheres e aos ganhos de direitos, as mudanças que a gente tem nos espaços que a gente ocupa, que são sempre muito lentas. Elas sempre vêm devagar, né? Eu estava lembrando que quando a gente estava conversando, eu falei que dessa vez, agora, eu tive que me render e aprendi a mexer numa máquina de lavar. Porque, assim, não que eu não saiba, mas eu não queria. É mais essa responsabilidade. Porque senão todas vão vindo. Então, não vou poder, porque eu não sei mexer. É uma boa desculpa para você que tá aí. Mas agora você aprendeu. Mas tem alguma coisa que eu vou ter que desaprender aí, para continuar, não tem, amiga, de alguma forma, ganhando. E uma outra coisa é que a maioria das nutris, né, pelo menos as que eu já passei, muitas vezes trazem uma proposta que é quase impossível de ser realizada. Isso também gera, ou eu não tenho grana, eu não tenho tempo, eu sou incompetente, até nisso, né? E eu acho que quando fala Nutri do Pratão e você fala de alimentação de verdade, isso é muito revolucionário, né? Você é uma revolucionária, viu? Eu acho que é assim, a gente já vive uma crise estrutural da alimentação que tá difícil ter acesso ao básico. Aí quando você entra nessa camada que, diante dessa dificuldade, você eleva a dificuldade, esses dias eu entrei em contato, assim, com um caso de uma situação que já era uma situação de vulnerabilidade, e a nutricionista ali naquele caso falou: você não vai comer arroz e feijão, você vai comer quinoa e grão de bico. Olha. Cara, arroz é um cereal. Quinoa é um cereal. Você trocar arroz por grão de bico é você trocar 6 por meia dúzia, assim, não faz o menor sentido. É a mesma coisa, você só tá encarecendo e dificultando a vida da pessoa. Geralmente, esses casos é isso. Não faz o menor sentido. Sim. Você tá sendo praticamente preconceituosa com uma comida que é típica e que é extremamente nutritiva. Comida de verdade nutre. Comida de verdade é extremamente saudável. Comida de verdade não engorda. Arroz com feijão não engorda. Arroz e feijão nutre. É a base da nossa alimentação, é a base da nossa cultura alimentar. É extremamente saudável e é o que deveria, assim, estar na mesa de todo mundo. Né? É porque existe sempre um alimento que é o inimigo. E aí, vez ou outra, esses alimentos vão mudando, né? Então, primeiro é o arroz, depois é o pão, depois é não sei o quê. E você vai, de repente, você olha e fala: gente, não posso comer nada. Isso é muito bom, né? Como estratégia de marketing. Isso vende pra caramba, porque é muito fácil você inventar um inimigo e você ficar atacando. Você mexe com o imaginário da pessoa, né? E aí ela fica, não tá dando certo porque tem esse inimigo. Eu tô comendo isso. E ela atinge esse inimigo e ela se culpa, Por isso que é frustrante demais, né? Você tentar fazer essas dietas do momento, seja para qualquer objetivo que seja. Porque, mesmo que não seja para perda de peso, enfim, mas você não consegue dar conta dela, porque ela demanda todo esse trabalho e esse dinheiro que a maioria não vai ter. Exato. E aí você não pode comer o arroz e feijão, aí você só tem um arroz e feijão, você fala: não vou comer. Aí você fica com fome, o que você faz? A hora que a fome vem e te ataca, você vai lá e mama uma lata de leite condensado inteira. No bico. Aí tua pressão cai, né? Você fala: eu não quero mais, eu não quero. Desiste 3 dias. Desiste 3 dias. E sabe o que é muito interessante? Eu vejo muita relação, um atravessamento desse padrão de dieta com a culpa católica. Esse padrão de dieta, ele vai muito de acordo com a proibição do prazer. É como se qualquer coisa que traz prazer fosse proibido, assim. Não, então você gosta disso? Então não pode. Vocês estão aprendendo, né, gente? Vocês estão escutando. Não pode. A gente tem que ter uma alimentação limpa, pura. Isso inflama, isso faz mal, isso não, sabe? Então, uma coisa como se a gente tivesse que ficar ali de qualquer coisa. Comendo grama. Né? Não pode, não pode. E se punindo. É na base da punição. Sempre tanto que aquela frase, né? Ai,
Hoje eu mereço comer mereço. isso. Cara, Porque sofreu. Só pode quando sofre. Só pode quando sofre. Punição e aí pode. Punição aí pode. Então isso é muito agir na culpa católica e não se sustenta. E não precisa. Só cria uma péssima relação com a comida. Não é sustentável e não é saudável. Só dificulta a vida da mulher. Não aproxima ela nem um pouco de uma vida saudável no geral. e falando em mulher, é uma coisa... Falando em mulher, a gente nem tinha citado esse assunto. Mulher. Mulher, que estranho. Eu acho que falar do machismo gourmet, né? Porque a gente tá ali Vai. na beira do fogão, Vai. lava a louça, faz a comida, Alimenta as pessoas. alimenta as tudo. pessoas, tudo, né? Tal. Mas quando você vai, a maioria dos restaurantes hoje tem mudado isso, mas na maioria ainda são homens que conduzem as cozinhas dos maiores restaurantes, né, do mundo. O chefe é gourmet, a mulher é apenas uma cozinheira do lar, Ajudante. uma né? ajudante de cozinha. Exatamente. Sim. E isso é mais uma das estratégias, né, de manter a gente nesse lugar doméstico, do Do cuidado. cuidado. Da manutenção da vida privada, que você vai lá, coloca ali, porque ela não vai ter chance. Carol, você já reparou que as profissões que envolvem cuidado sempre são as profissões mais mal Sim. pagas? Sim. A mesma coisa, o cuidado da culinária, ele é extremamente... não tem valor. Não é descartável, mas não é uma coisa valiosa. E aí, quando vai para essa culinária glamurosa, quem vai ocupar esse lugar são os homens. Existem mulheres e cada vez mais mulheres estão ocupando esses lugares, né? Mas historicamente, algo que está em visibilidade ali, quem foi ocupando esses espaços foram os homens. Porque tem visibilidade, porque tem uma boa remuneração, porque não é um espaço de cuidado, é um espaço de prazer. Até porque criação, quem vai né? cuidar, na criação, maioria de das vezes. espontaneidade. Quem faz isso é homem, de liderança. Exato. O chefe de cozinha é um líder dentro Ele já vai daquele pegar espaço. tudo lá, como que chama os potinhos? Mise en place. As pessoas, aposto que foi a mulher que chorou ali cortando a cebola, já aproveitou. Rodrigo, uma coisa que você falou um dia que a gente estava conversando, que eu achei muito interessante, que você disse que nos relatos, né, das hortas comunitárias, os homens têm uma reclamação muito recorrente, que é a questão do cuidar da horta, né? Eu achei isso, assim, muito... Não só da horta comunitária, da agroecologia como um todo, né? Porque quando você tem uma plantação industrial, taca veneno e Tá tudo as certo. plantinhas espontâneas ali não vão crescer e pronto. Tem um período ali para você fazer isso, mas é uma coisa, não exige detalhe, não exige esse cuidado minucioso. Agora, na agroecologia, é um cuidado minucioso e cotidiano, E as mulheres, de certa forma, elas se habituaram com esse trabalho ao longo dos anos. Então, escutando as agricultoras, eu nunca escutei elas se queixarem do cuidado. Do cuidado com os matinhos, que tem que selecionar e tudo mais. Agora, os homens se queixam muito. E eles verbalizaram já para mim, o problema é o cuidado. O cuidado que não vence, o cuidado que não acaba. É muito Mas curioso. eles não sabem essa que se não cuidar o negócio morre? É realmente um trabalho extenuante, né? Mas é curioso esse conflito, assim, do homem com o cuidado. Porque eles não são acostumados a fazer isso cuidar. desde sempre. Exato. Quem cuida é a mulher. Exato. Já lembrei de outra coisa que a gente já falou aqui, mas que eu acho que cabe. Que isso vem, né, desde os brinquedos. Sim. Também. Totalmente. Né? As meninas ganham panelinha, fogãozinho, e os meninos não, né? Se o menino brincar com essas coisas, alguém vai chegar, para de brincar com esses negócios, né? Isso aí é de menina. E aí, eu acho que isso já vai forjando isso depois vai pegando uma escala muito maior, e aí a gente vê esse tipo Me de... lembro quando eu era pequena, eu falava, mãe, quando que você vai deixar eu fazer uma comida? Era tipo assim, eu quero fazer. A minha filha pede, Então, sempre. Ai, quando Posso que te você vai ajudar? deixar? Posso fazer o arroz? Posso? E assim, eu que Falo, tenho não, filhos... manda seu irmão aqui. Isso mesmo. Eu que tenho meninos, você fala assim, você pode fazer um arroz hoje? Falou, louco.
Mas eu não sei. Ué, mas você aprende a fazer tanta coisa, né? Com as redes sociais e tal. Mas um arroz não dá. Lavar um banheiro não dá, né? E não é uma coisa que eles esperam que aconteça. Então a gente espera esse momento, né? Primeiro feijão a gente nunca esquece, né, Rosângela? Melhor não comentar. Prefiro não comentar. É Boa. tão estrutural, né? Mesmo com mães que compreendem essa Sim. importância de ensinar o cuidado para os filhos, de alguma forma já está atravessado neles que não é Sim. função deles. Isso a gente vê muito, né? A gente sempre comenta, porque a gente não dá brecha. Pensa 2 pessoas que não dão brecha pros filhos. E eles sempre vêm com alguma coisa que já tá ali, já atravessou, Que já não foi tá. eu que ensinei, Que com não fui certeza. eu, né? Não foi na minha casa que Não ele foi ouviu, eu. que ele Eu aprendeu, né? Não foi. Não é. Não é foi. Isso. Mas é a estrutura. Exatamente. E além de tudo isso, ainda tem essa questão, né, da gente se cobrar, né, a questão dos corpos, que a gente também já falou em outros episódios, que, na verdade, é muito mais sobre autocuidado e não sobre a estética, né? Mas eu acho que ainda, se tratando de mulheres e de tudo que a gente fala, tanto sobre essas questões de culpa, responsabilizações, dietas malucas, todas as coisas que a gente tem que lutar para conseguir correr com fratura exposta para dar conta, é mais fácil, talvez, a gente conseguir fazer alguns sacrifícios para conseguir se encaixar num padrão estético do que pela nossa saúde. Porque muitas vezes a gente deixa ela, né, para cuidar do outro, né? Aquela várias vezes já ouvi, né, a frase que é: quem cuida de quem cuida, pá, beleza, mas é isso mesmo, né? Então, assim, imagina que eu vou ter tempo de cuidar da minha alimentação pela minha saúde, né? Então, alguns sacrifícios muitas vezes ainda acontecem mais no viés da estética do que no da saúde, e inclusive da saúde mental, né? Muitos. Na clínica, como é que é? A demanda, as pessoas procuram mais pela estética ou já se fala em É que saúde? eu acho Já que- se fala. Já se Estamos fala em em 2025, já tem um tema novo: saúde. Saúde, não sei se o É pessoal que conhece. talvez um pouco seja pela minha forma de trabalho. Eu acho que acabam me procurando mais por saúde do que por Porque uma você já tem estética, essa... Entendi. Aham. Porque eu acho que as pessoas que me procuram já entendem um pouco mais como eu trabalho. Sim. Não me posiciono como uma pessoa que vai te emagrecer a qualquer custo, Aham. sabe? Então, talvez eu esteja falando de uma forma um pouco enviesada também, Aham. né? Mas o que eu vejo no geral, por exemplo, muitas médicas, muitos profissionais da saúde usando de artifícios, como, por exemplo, chip da beleza, hormônios que vão passar de trator em cima da tua saúde para te dar um resultado estético. Aham. E isso não é nem um pouco interessante, Sim. porque você vai estar aumentando o risco cardiovascular daquela mulher, principalmente mulheres na menopausa, que já têm o risco cardiovascular Carol. aumentado. E aí elas passam por um momento Tem um muito minuto de paz. delicado com relação ao aumento da gordura corporal e mudança, assim, do acúmulo de gordura corporal. Aí vai na médica, a médica aplica uma testosterona, dá uma sugestão do tipo, e isso vai piorar muito o risco cardiovascular daquela mulher. Aham. E as pessoas estão fazendo isso a roda, sem se preocupar com o impacto que vai ter na saúde delas. E Nossa. aí a alimentação muitas vezes também vai de encontro com isso. Vão fazer dietas extremamente restritas que vão durar períodos, não vão conseguir sustentar e vai prejudicar a saúde também, em algum momento. Por isso, diante de tudo isso, eu só tenho uma coisa pra dizer: que a gente precisa encerrar esse episódio. Já? E pedir o quê? Já mandou? Um negócio- Já mandou encerrar? Já mandou, Eita. já mandou, mentira. Mas tá ali na boca do gol. Tá na boca do gol? Mas é agora que eu vou precisar fazer uma pausa pra comer um negocinho, né? Comer um negocinho. Precisa se nutrir também, Preciso me né? nutrir, preciso me nutrir. Nutrir. Não vou falar conselho, mas Não, conselho não. o que você tem a dizer, assim, de Cara. tudo isso que você... Porque acho que você vive isso o tempo todo, né? Porque você tem os seus projetos, além de ser a sua profissão,
mas você se envolve em todos os projetos que Do mundo. você Eu consegue. tenho tanta coisa pra dizer Tenho sobre tanto isso. a dizer. Que ela precisa de A mais um gente- episódio. Dá uma Não, resumida, mas, por favor. a gente precisa pensar em estratégias, gente, para dividir o trabalho doméstico. Isso é urgente. A gente tem campanhas Obrigada. na agroecologia sobre isso, sobre divisão do trabalho doméstico. Isso é uma pauta de saúde pública, Sim. de verdade. Outra coisa, a gente precisa pensar no nosso acesso à comida de verdade. Porque a gente não deixa de ter acesso porque não se produz ainda. Isso vai passar a ser um problema. Então a gente Aham. precisa pensar em como a gente está tendo acesso à comida de verdade, como a gente vai ter acesso daqui para frente, e a gente precisa melhorar o acesso das pessoas, principalmente as pessoas mais vulneráveis, à Uhum. comida de verdade. Isso tem que ser algo pautado cotidianamente. Pra ontem. E a gente precisa pensar no nosso acesso à comida de verdade também. Às vezes a gente não tem acesso ali a uma feira legal, a uma agricultura familiar. E a gente pensou, comida orgânica é caro. Não se a gente compra direto do agricultor. Não se a gente participa, Exato. por exemplo, aqui em Assis da Rede Trembão. Se a Aham. gente vai na feirinha de agroecologia, aí a gente consegue uma comida de qualidade pra caramba, sem agrotóxico, por um preço muito mais em conta. Uhum. E é uma forma de ter mais volume, mais acesso à comida de verdade. Com a divisão do trabalho, mais fácil de produzir. Terceiro ponto, tá em dúvida do que fazer? Comida de verdade nunca é erro, tá? Ouviu uma dieta maluca, uma coisa assim? Vai na comida de verdade que não tem como errar. Não tem como ter dúvida disso. Aham. E acho que é isso, gente. E você, na sua cidade, procura uma feirinha, procura agricultores, né? Pequenas famílias que cultivam, porque, gente, dá pra achar, né? Dá. O Aqui- básico funciona. É isso mesmo. Então, é isso. olha, muito obrigada, você é linda. Esquecemos de falar. Ah, é verdade. Eu ia falar que além de tudo aqueles negócios que eu falei dela, ela é bonita, olha. Coisa maravilhosa. Seus olhos. Muito obrigada, Dri. Muito, muito, muito. Beijos. Obrigada a vocês pelo convite. Tchau. Eu sou a Rô Estevão Eu sou a Carol Tedeschi. e esse é o podcast O Bar é Delas. Um espaço pra mulherada. O Bar é Delas Podcast.